força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais e do Sucesso BNI. A intenção aqui é que cada vez mais as pessoas escutem falar do BNI. Ser membro ou não é algo que vem como consequência, mas conhecer, saber o que a gente faz no nosso dia a dia. Eu realmente me sinto muito incomodada quando conheço alguém que me fala, nunca ouvi falar do BNI. E é para isso que a gente faz o que a gente faz aqui nesse podcast. Queria agradecer primeiro ao Robson, que é quem está nos recebendo aqui na cidade de Indaiatuba, na Rádio Jornal, aos seus diretores executivos, o Eduardo e a Valéria, e também, não esquecendo, da Seventy, que é quem manda sempre meus acessórios, e a Gabi, da Volpe Fashion. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga, e hoje vou entrevistar aqui o Robson, o nosso anfitrião, quem nos recebe aqui nesse espaço. Seja muito bem-vindo e muito obrigada desde já, Robson. Olá, Adelaide. Uma satisfação enorme estar recebendo vocês da Regional de Itapetininga aqui na nossa casa. Sejam também bem-vindos a Indaiatuba, à Rádio Jornal de Indaiatuba. É um prazer enorme bater esse papo gostoso sobre BNI, bater esse papo gostoso sobre networking, relacionamento, Sim. que são as bases nossas fundamentais aqui do BNI. Não é Começando, mesmo? Quanto tempo de BNI? BNI eu estou há 2 anos, né? No ano, eu fiz parte do ano em outubro do ano passado, em outubro de 2023. Porém, nós da Rádio Jornal fomos os membros fundadores também do BNI Barbera, aqui da cidade de Indaiatuba. Tudo começou com o Cláudio Sampaio, que é o diretor executivo aqui da rádio. Eu sou mais responsável por operações aqui da emissora. Onde a gente visitou outros grupos, porém já tinham pessoas com cadeiras próximas às nossas, ocupadas, né? Mas também um agradecimento agora especial ao meu amigo Jair Italiani, ele que apresentou a metodologia do BNI pra gente, e ele falou assim, mas a gente de repente eu tenho muito relacionamento com o Eduardo Santana, que é o diretor executivo Sim. aqui da nossa regional. E ele falou assim, de repente a gente pode desenhar alguma forma, a gente está montando um novo grupo aqui na cidade, por que não? Né? Daí é sempre aquela pergunta, por que não? Pois é. Então, a gente partiu desse por que não e começou aqui, nesse espaço que a gente está, no Estúdio D da Rádio Jornal. A gente começou as reuniões, as primeiras reuniões do BNI Barbera foram sediadas aqui, algumas vezes até mesmo nessa mesa. Olha que legal. Outras vezes a gente tirava as mesas, colocava as cadeiras para a gente estar recebendo os parceiros aqui do BNI Barbera. Mas depois de um tempo, a gente, em decorrência de algumas situações do Cláudio e da empresa, ele precisava se dedicar para outras frentes, a gente acabou segurando a cadeira do Barbera, mas eu gostei muito da metodologia. Para mim fez muito sentido ser parte do BNI. Sim. Nisso a gente foi fazer uma visita para o One e o One especial, né? Hoje estou como presidente, mas o One em especial, ele tem um Power Team de comunicação. A gente tem 8, 9 empresas de comunicação, principalmente agências, que muitas vezes elas concorrem entre si em outras atividades, mas cada um se respeita dentro da sua cadeira, dentro da sua especialidade. Então temos aí cerca de 8, 9 empresas que se comunicam, literalmente, né, de comunicação, que se comunicam, que se conectam, e fez sentido pra gente fazer parte do One por isso, que a gente tinha uma egrégora da comunicação que foi muito, muito bacana.
Por que BNI? Porque BNI me desenvolveu como pessoa, primeiramente, né? Como relacionamento. Estar aqui numa mesa como essa, de podcast. Ah, Robson, você é da rádio, você se formou em comunicação. Não? Você é acostumado... Não. Eu sempre fui o Robson por trás das câmeras. Tá. Eu sempre fui por trás dos holofotes. Eu nunca fui de me expressar, de falar, de ter qualquer questão de comunicação, né? De estar à frente de qualquer coisa. Então, pegar no microfone e falar: oi, bom dia, tudo bem? Eu sou o Robson da Rádio. Pra mim, isso daqui era um parto, entendeu? Sim. Me conectar com pessoas sempre foi muito difícil. O BNI, como a gente participou da formação, então a gente teve todos os treinamentos de formação de um novo grupo. Então, foram aí 6 meses em imersão, praticamente, né? Em BNI, seja nas reuniões de café, recebendo aqui na rádio. Tivemos outros parceiros que recebiam também, se tornaram, posterior à rádio, também polos de receber membros, futuros membros, possíveis membros, né, para fazer parte do BNI. E além de, depois dessas reuniões de cafés, as reuniões de treinamento, de formação de equipe. Então, no BNI eu aprendi, ou você fala muito, né? Ou você se conecta, ou você se comunica. Você só tem essa opção. Então, eu me desenvolvi como pessoa, primeiramente. Então, é o principal fator da gente ter também ido para o AN. Sim. Né? Que senão a gente tinha acabado de se afastado do BNI. Mas, muito pelo contrário, é uma metodologia que existe no mundo inteiro, que o nosso foco sempre é o OpenF, né? É agregar, gerar negócios, mas essa parte do relacionamento foi o que me fez conectar com o BNI. Eu até falo muitas vezes que a rádio aqui é um polo de networking também, que a gente recebe pessoas das inúmeras especialidades, jeitos, trejeitos, formas de pensar, de viver, de empresas, enfim, é um polo de networking de fato. Então, a gente recebe muitos convidados para os nossos conteúdos da rádio, parceiros que locam os estúdios, então a gente sempre está conectado com pessoas. Por isso que foi muito fácil, né? E muito rápido montar o BNI Barbera. Porque a gente sempre recebeu muitas pessoas aqui. E essas pessoas a gente já fala assim: você conhece o BNI? Como assim você não conhece o BNI? Né? Que foi a máxima inicial aqui do podcast. Como assim você não conhece o BNI? O BNI é uma metodologia. A gente começa a apresentar e a pessoa se cativa por esse mundo do BNI. Né? Dentro de toda a equipe do BNI, existe um trio de liderança, composto de presidente, vice-presidente e secretário tesoureiro, além das coordenações. Hoje a gente está conversando com um presidente atual, na gestão atual. E aí eu quero que você fale um pouquinho, o que é que um presidente faz dentro da equipe? Olha, a principal função do presidente é a condução da reunião, de modo geral, né? De fato, ser o showman ali da reunião, ser quem vai manter a energia daquela reunião. As reuniões do BNI One, em especial, são reuniões bem dinâmicas, bem atrativas. A gente busca fazer de uma forma bem leve. Já tem 3, 4 gestões que a gente vem com a energia lá em cima e a gente busca não deixar essa peteca cair. Mas só que a gente está alinhado diretamente com o desenvolvimento do grupo. Então a gente cria estratégias e alinha estratégias junto com a equipe para o desenvolvimento do grupo. Hoje o BNI One conta com 44 membros. É um número muito expressivo pra gente, isso. O BNI One, na época da pandemia, a gente estava com cerca de 12, 13 membros. Estávamos em um momento muito crucial. E pós-pandemia, graças às gestões anteriores que vieram do nosso amigo Leandro, da Cafetoria 4, Giancarlo Caniza, Nelson, enfim, tivemos o Lucas Nunes também na época da pandemia, que não deixou a peteca cair, foram gestões de crescimento. Sim. Só que daí o grupo cresceu, inflou, estamos com 44 membros, então a gente está no momento da cultura. Então apropriação da cultura. Apropriação da cultura, porque chegou bastante gente nova e nem sempre você sabe da metodologia, do que são os próximos passos a estar seguido. Então a gente está com nesse desafio de aculturar os membros, né? Então mentoria, a gente passou por algumas mudanças, agora nosso amigo Jonas, que é responsável por mentoria, ele que tem toda a sua bagagem de BNI, é uma pessoa fenomenal e está desenvolvendo isso com maestria para implementar os membros novos para com o grupo. Que a gente está nessa dor do crescimento. É uma dor boa, porém tem que ser cuidada. Sim. Né?
se a gente tem que crescer com qualidade, não somente com números. Então eu prefiro ter membros cientes de cada situação e acompanhando toda a metodologia de modo geral. A gente tem uma frase que eu não vou lembrar o autor dela. Aí, se puder, a gente coloca aqui depois o autor da frase, que diz o seguinte: a cultura devora a estratégia no café da manhã. E o que é que significa dizer isso? Não adianta estratégia na sua empresa se a cultura não estiver implementada. Ou seja, às vezes uma empresa, ela pensa muito em estratégia, em como fazer, como ganhar, como lucrar. E ela esquece que a base e alicerce daquela empresa vai ser a cultura, né? Qual é a cultura da sua empresa, né? E isso serve para dentro das equipes, serve dentro do BNI, né? Se a gente tem uma equipe que ela está crescendo numa velocidade, às vezes maior, a cultura precisa, sim, né, ser novamente estudada, falada, validada, para que todo mundo cresça de forma saudável dentro de uma equipe. Exatamente. Né? Até o final da gestão nossa, que vai até setembro, está planejado, a gente está com 50 membros. Mas, azul. Sim. Então, estar com 50 membros e a gente já está com 44, se a gente não trabalhar a cultura com os 44, os outros 50 membros vão chegar a ser perdidos, né? Precisando desse conhecimento. Sim. Então, a gente está nessa grande dor do crescimento. É uma dor boa, só que tem que ser bem administrada, bem gerida por toda a equipe, principalmente pelo trio de liderança. A gente tem que estar de olho nisso e fazendo as adaptações necessárias para que o avião continue sempre lá em cima, sempre lá no alto. Sim, e vai continuar, com certeza absoluta. Com relação aos valores, em todas as reuniões ouvimos falar dos valores. Sempre escuto que esses valores mudam com o tempo, no sentido de mudam o nosso sentimento, não que os valores mudam. Sim. Os valores são os mesmos há 39 anos. Mas qual o valor que fez com que o Robson entrasse no BNI? Legal. Eu entrei no BNI desde quando eu estava, né, na época de formação, ainda com o Cláudio, que era o membro efetivo da cadeira. O meu foco sempre foi aprendizagem contínua, né? O conteúdo do BNI é muito rico. A gente tem uma faculdade online à disposição em networking, em relacionamento, que foi o meu maior gatilho, que eu falei anteriormente. Eu não conseguia me conectar, não conseguia falar. Eu era uma pessoa muito retraída, muito fechada. Eu chegava num grupo, num evento, eu não conseguia gerar conexões com pessoas. Hoje a gente sabe como quebrar barreiras, como enfrentar esse desafio da melhor forma possível. Então, esse foi o principal valor para eu fazer parte. Givers Gain já faz parte da cultura de um networker do BNI, né? Então, Givers Gain, mas só que eu falo Givers Gain antes de ser somente financeiro. É você ser Givers de fato, você contribuir para com o membro. Quanto mais eu me aproximar, quanto mais eu contribuir para com o membro, com o meu colega, seja com valores com a empresa dele, com amizade com ele vai ter uma moeda de troca comigo. Ele vai querer estar próximo de mim, ele vai querer gerar relacionamento, se aproximar, se conhecer. E a partir desse relacionamento, né, já citando três valores do BNI, né, a partir desse relacionamento, daí sim a gente começa a gerar valores. Porque a máxima inicial, desde o Dr. Ivan, né, na obtenção da confiança, na Adelaide, você poderia gerar uma referência qualificada para ela. Então, primeiro a gente gera o conhecimento, gera o conhecimento, se conecta com pessoas para depois você ter rentabilidade. É isso, né? A gente fala que é VCR, VCR, né? Eu ia chegar caminho, nele. Né? A visibilidade, a credibilidade para a rentabilidade. Mas é um caminho certo? Né? Às vezes as pessoas perguntam, quer dizer que é só eu entrar que eu terei visibilidade. Com isso, credibilidade. E daí a rentabilidade, não. Não é bem assim. Por quê? Porque tem uma parte que só depende de você. Credibilidade. Sim. Essa só depende de você. Então, não é muito simples. Por quê? Porque como é que eu... E outra pergunta que membro já me fez. Como que eu me torno uma pessoa credível para uma equipe? Você chega na hora? Você sai antes do horário? Quando você falta, você está preocupado em mandar um substituto? Qual que é a sua postura enquanto o outro membro está se apresentando? Enquanto o outro membro está fazendo sua apresentação principal? Você está no telefone?
Você pegou no telefone e você deixou ele para baixo, com telinha para baixo. Todo mundo está observando, né? Sim. Você fez um orçamento, passou o orçamento, entregou no prazo, é isso. Você está atendendo a sua referência? Você está conseguindo suportar a demanda, né? Porque nunca fiz parte do trio de entrevistas, mas uma das questões que sempre é levantada, você consegue suportar a demanda que de repente você vai receber através do BNI? Isso. Porque vai chegar, você vai pedir a referência. E quanto mais específico você for, é o certo, é o ideal. Você vai conseguir suportar essa demanda? Se você suportar essa demanda, você está gerando credibilidade para a sua empresa, quando a não é gente mesmo? faz parte, quando a gente é um diretor de lançamento, a gente faz essas entrevistas, né? Somos nós que fazemos. Então, é algo que a gente pergunta e com veemência. Quantos % você consegue crescer? E quando eu faço essa pergunta, é pensando o seguinte, sem contratar mão de obra. Na sua atual realidade. É, exatamente. E sem contratar aparelhagem nova. Com o que você tem hoje, quanto que você consegue crescer? Exatamente. Porque a gente precisa dar resposta para saber se aquele membro ali pode entrar. Sim. Para entender. Por quê? Porque se ele não consegue, eu já tive recentemente um membro entrevistado que ele me disse que poderia crescer 20%. E eu orientei a não entrar no grupo. Não é o momento. Não é o seu momento Não é o agora. momento. Por quê? Porque você vai crescer mais que isso. E aí, essa demanda crescendo muito, você não conseguindo responder, talvez, ao invés de você ter credibilidade no bom sentido, você vai puxar para você algum efeito negativo, né? De que não está respondendo as referências, não está atendendo. Por quê? Porque essa demanda, esse aumento da demanda é uma realidade dentro do BNI, Sim. depois que a gente entra, né? Então, a gente tem esse cuidado. Isso é verdade. E os comitê de afiliação são pessoas que ficam responsáveis por receber um convidado e preencher a ficha dele para saber se ele tem essa vontade de estar dentro da equipe, de fazer parte daquela da configuração do BNI e se ele também tem o perfil para que isso aconteça. Depois disso, o nome da pessoa ainda vai para um outro comitê, o mesmo comitê, mas na verdade com mais pessoas para ser aprovado ou não esse nome. Então existe um caminho a ser feito. E onde a gente precisa estar muito atento para ver se é o momento da pessoa ou não, né? Exatamente. Além da dor também, que agora passou pela minha mente, que é a dor do membro que chegou novo. O membro que chegou novo, ele acha que ele já vai estar vendendo para todo mundo do grupo. Ou que todo mundo do grupo já vai entregar... Cada membro já vai entregar 5 referências para ele. Estamos falando de... né? Por baixo, 150 referências. 150 referências. Por baixo. Por baixo. Se a gente estiver falando de 3 por membro, Sim. né? Ainda. Então, não é assim que funciona. Então, por isso que a gente está trabalhando muito bem essa parte da cultura do membro. Né? Tipo, você já fez um a um com todo mundo? Ou pelo menos com as peças-chave para o seu negócio? Se a gente está falando de uma empresa que vende produtos de material para construção, você já faz parte, já foi nas reuniões do Power Team da construção? Geralmente são os grupos que são... O Power Team da construção geralmente é o que leva o grupo, né? Nessa parte de OPNFs, em negócios fechados, porque eles acabam desenhando uma esteira. Daí por isso também eu gosto do AN, fazendo já uma ponte, que a gente desenhou uma esteira em comunicação. A gente tem uma agência de branding. Essa agência ela já consegue conectar as outras agências, seja de vídeo criativo, que já esteve aqui com a gente, o Nelson, o Joey da Growers, que cria sites, o Adriano Grande, que é da WT1 Digital, que é uma empresa especializada em transmissões digitais, a Rádio Jornal, a Mais Expressão, que é uma empresa de... mídia impressa, jornal e revista, nosso amigo Jair, que é a parte de assessoria em comunicação, assessoria em imprensa. Então, a gente desenha esteiras. Então, eu sempre falei para esse membro, né? Você já participou? Você já se conectou com mais pessoas? Ah, mas eu tenho medo, eu tenho receio. Então, o BNI, você tem que quebrar essas barreiras. Sim, então, verdade. Trabalha na sua cultura, entra nas plataformas, Business Builder, aprende, faz os treinamentos, você vai estar desenvolvendo da sua melhor forma possível e você vai estar conseguindo gerar mais valor, ser rentável sua participação aqui no BNI. Mas antes você tem que ter visibilidade e todo mundo tem que confiar em você em primeiro momento. Exatamente. Né? Dos valores que a gente falou, dos valores que a gente conhece, qual que você se vê no dia a dia implementando aqui dentro da rádio?
tradição e inovação é uma coisa que a gente falou em rádio, a gente fala em tradição, a gente falou em rádio jornal, a gente fala em inovação. Tá. Né? Somos uma rádio que agora em 2024 estamos completando 43 anos. Eu tive a oportunidade de participar desses últimos 5 anos aqui da Rádio Jornal. Estou junto aqui com o Cláudio nessa parte de gestão, né, da empresa. E a rádio, ela inovou. A gente se transformou diariamente aqui na Rádio Jornal. Passando pelo período de pandemia, que cada um foi para sua casa, a gente precisava continuar conectado, continuar gerando conteúdo. Então, a gente continuou com as lives, cada um da sua casa, os jornalistas da sua casa. Eu montei uma ilha de transmissão na minha casa, fazer toda essa conexão e transmitir ao vivo na rádio, nas redes sociais. O advento da internet, a rádio morreu, muito pelo contrário. O último censo mostra a rádio ainda como... A pergunta foi... Por onde você busca se informar? Onde você tem confiança em se informar? A rádio continua no topo e continua no platô lá no topo. A televisão, pelo contrário, ela está diminuindo o acesso ao consumo da televisão por causa do streaming. Mas as mídias sociais continuam no crescente, muito próximo da rádio. Então, a rádio continua sendo um meio de informação. Mas a gente está conectado a todo esse mundo digital. A gente tem os nossos conteúdos transmitidos nas redes sociais, simultâneo na rádio. A gente tem os conteúdos exclusivos para as redes sociais. A gente tem os estúdios, Sim. porque foi uma grande transformação, né? Estamos na nossa casa, aqui no Estúdio D da Rádio Jornal, que a gente tem uma linha de produção de podcast, a gente administra cerca de 20 podcasts, além de outro estúdio para a parte de produção de conteúdo, treinamentos, palestras, workshop, toda essa parte online. Então, a gente inovou nesses últimos 5 anos. O que eu acho que a rádio vem inovando também é o fato de hoje a gente estar aqui e eu poder escutar a Rádio de Recife. Exatamente, a gente tem Eu os não preciso aplicativos, estar lá, né? A gente tem muitos ouvintes que às vezes viajam, estão no litoral. Já tive ouvintes que participou com a gente através do WhatsApp, que estava na praia, ligou o aplicativo, colocou na caixinha de som e estava ainda consumindo a rádio. Então, independente da sua localidade, você consegue estar consumindo a rádio, seja aplicativo, site, todas as plataformas, a rádio ela está conectada. Isso é muito legal. Me fale uma coisa, Robson. Eu sei que você já me deu a deixa de uma possível resposta do que eu vou perguntar, mas eu quero outra. Eu não quero mais a resposta do que o Robson cresceu, porque antes ele não se via apresentando, era backstage, e hoje ele já fala, é presidente de uma equipe, de uma equipe, mas é quem mais fala, né? É o showman, é o showman, né? da equipe. Então, não é essa. Eu quero outra resposta, né? Se você pudesse dizer, o que é que o BNI modificou na vida do Robson? Olha, principalmente parte de comportamento, eu falaria, né? A gente se vê em um mundo em um momento com 43 outros empresários, na sua mais vasta gama de segmentos. A gente trabalha com engenheiros, a gente trabalha com arquitetos, a gente tem administradores de condomínios, a gente tem terapias, no caso da Forcione, design de interiores, enfim, a gente tem uma série de situações. Então, o meu comportamento, além do falar, do me conectar, de ser muito difícil estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje com você, para mim era muito difícil, mas essa questão do comportamento mudou muito, porque ele me desenvolveu de fato, mais uma vez, sendo redundante como pessoa, né, primeiramente. Sim. Então, de fato, o BNI mudou muita coisa para mim, Qual foi o caminho que você trilhou para que isso acontecesse? Olha, é quebra de barreiras, né? Então, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui nas reuniões internas, na formação do grupo, que eu não sabia o que falar. Eu tinha 45 segundos. O que eu vou falar? Eu vou me apresentar? Eu vou apresentar a empresa? Daí tá, a gente tá aqui para falar de empresa. Temos 45 segundos. 45 segundos é um comercial numa emissora. E daí a gente tem aquela outra máxima que a gente também apresentou, que foi falado pra gente no BNI. Pensa que você comprou o horário mais caro na emissora nobre. No horário nobre, você pagou 1 milhão e você tem 45 segundos. Você não pode ser menos, que você tá jogando dinheiro fora. Isso. Você não pode ser mais, porque você vai invadir o espaço do outro comercial. Então,
essa parte das apresentações. No One também eu tive uma questão de ser anfitrião. Eu fui coordenador de anfitriões antes de ser presidente. Então, toda essa parte de conexão com as pessoas, chegar cedinho, montar, preparar a sala. Quem chega cedo bebe água limpa, né? Aquele meme. Temos essa fala. Então, eu sempre estava buscando me conectar com as pessoas que estavam ali naquele momento de recepção. Então, todos os passos que eu trilhei do BNI, seja da formação, seja indo como substituto do Cláudio inúmeras vezes. O Cláudio chegou a ser o primeiro presidente do Barbera, também até o congelamento da cadeira. Todo esse momento, todos os treinamentos que eu tive foi o que me desenvolveu como pessoa, como comportamento, como me tornar um networker, vamos dizer assim, né, de fato. Além de outros grupos que existem na cidade que a gente começa já que eu quebrei a barreira, por que a gente vai ficar preso dentro do casulo, né? Não mesmo, Vamos sair, né? Por favor. Então, dentro dos treinamentos que a gente tem feito, a gente vê que a forma de se apresentar já mudou. Porque a gente sabe que tem que ser uma apresentação curta, então a gente já treina semanalmente uma apresentação curta de 45 segundos. Sim. Então, sempre quando a gente fala, a nossa postura muda. O nosso jeito de estar nos eventos é diferente. Sim. Então, tudo isso foi contribuindo, né? Foi desenhando no que a gente está hoje. E termina que você fica treinado para falar, né? A gente está pronto, na hora que tiver. Eu não estava preocupado você com sabe o podcast. falar, né? A gente senta aqui e vamos bater um papo. Você sabe falar. Recentemente eu passei por uma situação. Eu sempre soube a minha apresentação semanal da Papa Rica, que é a minha empresa. Sempre soube. Mas eu tive um mal-estar em janeiro, precisei ser socorrida, e eu estava com esse PIN. Uhum. E dentro do elevador tinha um médico, um enfermeiro e um maqueiro. Me levando, né, para fazer ressonância, tomografia, etc. E aí ele olha para mim e fala assim: e o que é BNI? E aí eu pensei, caraca, passando mal, eu tenho 30 segundos aqui para fazer, né, a minha apresentação semanal do BNI. Eu nunca tinha pensado dessa forma. A única coisa que me veio na cabeça muito rápido: a maior e mais bem-sucedida rede de network do mundo. Sim. Depois ele ainda foi no meu quarto para saber mais sobre o BNI. Que legal. Ou seja, valeu a pena, né, tentar tirar, porque eu estava acostumada a fazer da Papa Rica. A gente acaba tendo insights muito práticos, muito rápidos, para a gente conseguir estar passando informações. Geralmente, quando uma das partes do treinamento foi assim: pensa que você está no elevador, você está no último andar, você vai descer para o térreo. E vivi isso. É o momento de que você tem, e você, do seu lado, está o diretor executivo de uma multinacional que você quer se conectar. Sim. É o momento de você se apresentar. Sim. Você tem 30 segundos, é o tempo do elevador. É isso. Não mais do que isso. Não mais que isso. Mas no seu caso, você ainda estava com o maqueiro, enfermeiro e o médico. E o médico, e passando mal. E um momento muito... E ainda assim saiu. E eu fiquei muito orgulhosa da minha pessoa. Porque você ainda conseguir juntar uns pontinhos e fazer rapidamente uma apresentação foi muito bom. Queria agradecer a você pela visita, por ter vindo conversar a visita. A gente é visita aqui, mas agradecer a você muito por ter concedido o seu espaço pra gente, por ter recebido tão bem a gente aqui em Indaiatuba. Queria pedir que você deixasse uma mensagem para membros novos que estão chegando numa equipe. Você como presidente, o que é que você queria que esses membros ouvissem, né? Para que quem está assistindo a gente fique com essa mensagem sua. Perfeito, Adelaide. Sempre bem-vindo, primeiramente. É um prazer enorme poder estar recebendo vocês da Regional Itapetininga. Agora, João Pessoa também, né? Estão iniciando. São sempre muito bem-vindos aqui em Indaiatuba. A Rádio Jornal, por favor, estando aqui numa terça-feira, faça uma visita também para o nosso time no BNI One. Vai ser um prazer enorme estar recebendo. E a casa sempre vai estar de portas abertas. Mas para você que é novo membro, não deixe de se conectar com as pessoas que estão no seu grupo. Não deixe de se aproximar dos seus membros, conhecer a cultura. Muitas vezes a gente fica muito cômodo, a gente espera muito chegar para a gente, mas o mundo está aí aberto, o BNI é maravilhoso, sensacional, e vale muito a pena você se conectar e conhecer, aprender um pouco mais da cultura. E você pode aprender um pouco mais da cultura batendo um papo, fazendo 1 a 1 com os membros já mais antigos do grupo. Então, busque sempre se conectar, se tornar visível, que você vai ter a credibilidade e vai ser muito rentável para você fazer parte de um time do BNI. Muito Gratidão. Muito obrigada, Adriano. Para você que ficou conosco até agora,
curta, comente e compartilhe. Envie para alguém, né? Bota em compartilhar, envia para alguém, para algum empresário que você acha que faz sentido tudo aquilo que você tem acompanhado e tem visto aqui nesses podcasts. É alguém que entende que eu contribuo com o mundo, porque dessa forma o mundo também irá contribuir comigo. Muito obrigado e até o próximo episódio.